Existe ilusão perigosa que a maioria das pessoas vive. Ilusão de que paz é estado normal, de que guerras mundiais são coisa do passado, de que século XXI é civilizado demais, conectado demais, interdependente demais para conflito em escala global. É ilusão confortável. Permite dormir tranquilo, planejar futuro como se amanhã será igual a hoje. Mas é mentira. E mentira está prestes a ser exposta da forma mais brutal possível. Porque neste exato momento, ilha de 23 milhões de pessoas no Pacífico está há semanas, talvez dias, de detonar a Terceira Guerra Mundial. E a maioria nem sabe que está acontecendo. Taiwan não é apenas ilha, é estopim. É linha vermelha onde duas superpotências nucleares decidiram que não recuam. É lugar onde ideologia, orgulho nacional, interesse estratégico, tudo converge em ponto onde erro de cálculo significa apocalipse. E erros de cálculo estão se multiplicando em velocidade alarmante. Vamos aos fatos, porque a urgência é real e ignorância não é mais opção. China está se preparando. Não para possível invasão futura, para invasão iminente. Movimentação militar em província de Fujian, frente a Taiwan, atingiu níveis nunca vistos fora de exercícios. Mas não são exercícios, são preparativos. Centenas de navios anfíbios sendo posicionados, dezenas de milhares de soldados em bases costeiras, mísseis sendo reposicionados, aviões de combate em prontidão máxima. Isso não é rotina, é pré-guerra. E EUA, respondendo com igual intensidade. 3 grupos de porta-aviões no Pacífico Ocidental. 3. Normalmente há 1, talvez 2 em toda a região. Agora 3 estacionados especificamente em torno de Taiwan. Submarinos nucleares de ataque operando em águas próximas. Bombardeiros B-2 realizando missões de 15 horas saindo de Missouri até Pacífico e voltando. Mensagem não poderia ser mais clara. Tentem invadir Taiwan e enfrentam poder militar americano total. Taiwan está se preparando também. Mobilização de reservistas, estocagem de combustível e alimentos, exercícios de defesa civil em Taipei, população sendo treinada para a guerra urbana, bunkers sendo reativados. Governo taiwanês sabe o que está vindo e está tentando preparar a população para a realidade de que paz que duraram décadas pode acabar em horas. Aqui está o ponto crítico. A situação é catastrófica. Nenhum lado pode recuar sem humilhação total. Jinping transformou Taiwan em prioridade nacional e apostou todo o seu capital político nisso. Se recuar, perde credibilidade, autoridade e possivelmente o poder. Por isso não vai recuar. Vai avançar, custe o que custar. EUA sob Trump reafirmou o compromisso com Taiwan de forma mais explícita que qualquer presidente desde anos 70. Vendeu armas massivas, estacionou forças permanentemente. Disse em coletiva que Taiwan será defendida. Se recuar agora, credibilidade americana desmorona. Todas as alianças de EUA na Ásia começam a questionar se Washington realmente defende aliados. Japão, Coreia do Sul, Filipinas. Todos olhando Taiwan e pensando, se EUA não defende Taiwan, nos defenderão? Resposta seria não. Então Trump não pode recuar, mesmo se quiser. Alianças inteiras dependem de manter palavra. É cenário de dilema do prisioneiro em escala nuclear. Ambos lados sabem que guerra seria catastrófica, mas ambos também sabem que recuar seria ainda pior politicamente. Então avançam e esperam que outro recue primeiro. Mas quando nenhum recua, o que acontece? Guerra. E que guerra seria? Não conflito regional limitado. Guerra total entre duas maiores economias do mundo, entre duas potências nucleares, entre civilizações inteiras. Começaria com China lançando ataque massivo contra Taiwan, milhares de mísseis em primeiras horas. Tentativa de destruir defesas aéreas, aeroportos, portos. Simultaneamente, invasão anfíbia. Maior operação de desembarque desde Normandia. Dezenas de milhares de soldados chineses tentando tomar praias taiwanesas. Taiwan resistiria por dias, talvez semanas, mas sozinha perderia. China é grande demais, forte demais, tem muita gente, muito equipamento, muito de tudo. Taiwan lutaria heroicamente, mas seria esmagada. Exceto que Taiwan não estaria sozinha. EUA interviriam. Porta-aviões lançando ataques aéreos contra forças chinesas. Submarinos afundando navios de invasão. Mísseis de cruzeiro atingindo bases militares em território chinês. E aí guerra se expande. Porque China não pode permitir que bases americanas no Japão e Coreia do Sul continuem operando impunemente. Atacaria. Com mísseis convencionais primeiro. Mas se EUA retaliar contra território chinês continental, escalada se torna inevitável. E uma vez que mísseis estão voando entre superpotências nucleares, risco de erro catastrófico se multiplica. Sistema de alerta confunde míssil convencional com nuclear.
Liderança sob pressão extrema toma decisão precipitada. Comandante local excede a autoridade e lança sem permissão. Qualquer desses cenários leva a trocas nucleares. E aí, fim. Mas mesmo sem armas nucleares, guerra entre a China seria devastadora globalmente, porque ambos países são centrais para a economia mundial. China produz tudo: eletrônicos, roupas, componentes industriais, remédios. Guerra fecha fábricas, interrompe exportações, cadeias de suprimento globais colapsam. Inflação explode, escassez de produtos básicos, caos econômico. OA controla finanças globais, dólar, SWIFT, mercados de capitais, guerra significa sanções massivas, congelamento de ativos, colapso de comércio internacional, recessão global transformando em depressão. E Brasil, completamente despreparado. Lula apostou tudo em China. Economia brasileira dependente de exportações para chineses. Se guerra acontece, quem compra soja brasileira? Quem compra minério de ferro? Ninguém, porque China está em guerra e não precisa. E EUA provavelmente embargaria países que continuam comerciando com China. Brasil fica sem mercado. Economia colapsa, militarmente. Brasil não tem capacidade de defender nem próprio território adequadamente. Se guerra global acontece e pede que Brasil escolha lado, o que fazemos? Aliamos com EUA e perdemos comércio com China, que já estará comprometido. Ficamos neutros e EUA nos pune. Aliamos com China e viramos inimigos de Ocidente inteiro. Não há opção boa porque Lula não preparou o país para a realidade de que multipolaridade era ilusão. E população brasileira? Inconsciente. Maioria não sabe onde Taiwan fica no mapa. Não entende por que ilha pequena importa. Não imagina que crise lá pode fazer supermercado brasileiro ficar vazio em semanas. Porque tudo depende de eletrônicos chineses, de componentes que param de chegar, de economia global que funciona apenas em paz. A questão não é se guerra pode acontecer. É quando. Analistas sérios, não alarmistas, dizem que janela é estreita. Xi tem 73 anos. Quer reunificar Taiwan enquanto está no poder. Não quer deixar para sucessor. Então prazo é até ele sair. E pode tentar antes de sair como legado definitivo. Trump é imprevisível. Pode realmente ir à guerra por Taiwan? Absolutamente, porque vê como teste definitivo de poder americano, como momento de mostrar que ainda manda, e Trump não recua de confrontos. Acelera. Então temos líder chinês de 73 anos obcecado com legado, e presidente americano de 79 obcecado com mostrar força, ambos com arsenais nucleares, ambos cercados por assessores militares que planejam para conflito, ambos sob pressão doméstica para parecerem fortes. É receita para desastre. Sinais de alerta estão todos presentes. Retórica se intensificando. China chamando reunificação de inevitável e iminente. EUA dizendo que a ação militar não será tolerada. Forças militares se posicionando. Exercícios se multiplicando. Incidentes no ar e no mar aumentando. Tudo que precedeu guerras passadas está acontecendo agora. E mídia, mal cobrindo. Porque Taiwan é complicado. Porque maioria não entende. Porque preferem focar em escândalos domésticos, em celebridades, em qualquer coisa, exceto realidade de que estamos à beira de conflito que mataria milhões e destruiria a civilização como conhecemos. Alguns dizem que interdependência econômica previne guerra, que China e EUA são tão conectados economicamente que guerra é impossível. Mesmo argumento que fizeram antes de Primeira Guerra Mundial. Europa em 1914 era economicamente integrada. Comércio era massivo. E aí? Guerra total que matou 17 milhões. Porque quando orgulho nacional, quando ideologia, quando compromissos de aliança estão em jogo, economia se torna secundária. Outros dizem que armas nucleares garantem paz. Destruição mútua assegurada funciona. Mas funcionou durante Guerra Fria porque havia comunicação, havia canais de desescalada, linha direta entre Kremlin e Casa Branca, protocolos. Xi e Trump têm isso, minimamente. E em crise aguda, quando decisões precisam ser tomadas em minutos, falta de comunicação mata. Então o que pode ser feito? Diplomacia. Urgente. Negociações de alto nível. Compromissos que permitam ambos lados recuarem sem perder face completamente. Talvez acordo onde China aceita a autonomia de Taiwan por mais décadas em troca de fim de vendas americanas de armas. Talvez status especial que satisfaz o orgulho chinês sem eliminar democracia taiwanesa. Mas requer vontade de negociar. E no momento ambos lados estão apenas posturando, apenas se preparando para a guerra, apenas empurrando mais perto do abismo enquanto esperam que outro recue. E nós, brasileiros, o que podemos fazer? Individualmente pouco, mas coletivamente. Pressionar governo para preparar país,
para diversificar a economia além de dependência de China, para estabelecer relações claras com EUA que garantam que Brasil não será esmagado em conflito, para estocar recursos essenciais, para ter plano para quando não se guerra acontecer. E preparação individual, também essencial. Porque quando guerra começar, quando cadeias de suprimento colapsarem, quando pânico atingir população, você quer estar à frente da curva. Não esperando em fila de supermercado lutando por último pacote de arroz. Estocar não é paranoia, é prudência quando os sinais são claros. Alimentos não perecíveis, mínimo 3 meses, arroz, feijão, enlatados, massas, água potável ou sistema de purificação, remédios essenciais. Porque quando navios param de chegar, quando importações cessam, prateleiras esvaziam em dias, não semanas, dias. População de 320 milhões competindo por recursos que subitamente se tornaram escassos, gerador ou fonte alternativa de energia. Porque ataques cibernéticos são parte de guerra moderna. China tem capacidade de derrubar redes elétricas remotamente. E se EUA e aliados retaliarem contra a infraestrutura chinesa, China retaliará contra a nossa. Brasil nem está em guerra, mas sofrerá. Porque sistemas estão conectados, porque vingança não distingue neutros de inimigos. Dinheiro em espécie, porque sistemas bancários digitais podem ser comprometidos, cartões podem parar de funcionar, Pix pode ser desativado, dinheiro físico mantém valor quando tudo mais falha, ouro ou prata se puder, ativos tangíveis que sobrevivem colapso de sistema financeiro. E informação, rádio a bateria, forma de se comunicar quando a internet cai, quando telefones param, porque em crise informação é sobrevivência. Saber o que está acontecendo, onde há recursos, quais áreas evitar, pode ser diferença entre vida e morte. Soa extremo, soa paranoico. Pergunte a ucranianos que pensavam que Rússia nunca invadiria. Pergunte a venezuelanos que pensavam que país rico em petróleo nunca colapsaria. Pergunte a qualquer população que viveu colapso súbito. Todos dizem a mesma coisa. Não achei que aconteceria aqui. Não achei que aconteceria tão rápido. E preparação mental é tão importante quanto física. Porque quando o mundo que você conhece desmorona, quando certezas desaparecem, quando normalidade acaba, psicologicamente é devastador. Ter processado possibilidade antes de acontecer torna lidar com realidade mais viável. Negação mata. Aceitação de possibilidade e preparação adequada salvam. Famílias precisam de planos. Se guerra começar enquanto você está no trabalho e filhos na escola, como se reencontram? Se comunicações caem, qual ponto de encontro? Parece cena de filme pós-apocalíptico, mas é exatamente o tipo de planejamento que separa quem sobrevive de quem não sobrevive quando civilização entra em colapso temporário. Por que está acontecendo? Preparativos não são abstratos, são reais. Navios estão lá, soldados estão lá, mísseis estão lá. E quando o líder decide apertar gatilho, tudo pode ir de paz para inferno em horas. E cronograma de deterioração seria rápido. Primeira semana, ataques começam, mercados financeiros colapsam globalmente, pânico generalizado, corrida a bancos e supermercados. Segunda semana, escassez real começa, produtos importados desaparecem de prateleiras, preços disparam, distúrbios civis em grandes cidades. Terceira semana, governo implementa racionamento, lei marcial em áreas urbanas, sistemas de distribuição quebram sob pressão. Quarta semana, sociedade como conhecemos deixa de funcionar, normalmente. E isso é sem ataques diretos a Brasil, apenas de colapso de sistema global do qual dependemos totalmente. Se ataques cibernéticos atingirem infraestrutura crítica brasileira, como retaliação chinesa contra aliados americanos, cronograma acelera. Rede elétrica cai, tudo para. Hospitais em geradores, água tratada acaba, comida estraga, caos em dias. Autoridades brasileiras têm planos para isso? Oficialmente sim. Na prática, inadequados. Porque planejamento de defesa civil no Brasil assume desastres naturais localizados, enchentes, deslizamentos, não colapso global de sistema econômico e possível guerra nuclear. Escala é completamente diferente. E mesmo que quisessem preparar adequadamente, poderiam? Com que recursos? O Brasil está quebrado fiscalmente, dívida pública em 85% do PIB, déficit crônico, governo mal consegue manter serviços básicos funcionando em tempos normais. Em crise global, seria abandono. Cada um por si. Então responsabilidade recai em indivíduos e comunidades. Vizinhos se organizando, comunidades rurais que já são mais autossuficientes em vantagem. Cidades grandes, dependentes de cadeias de suprimento complexas, em risco máximo. São Paulo, Rio, com milhões de pessoas sem produção local de alimentos, são armadilhas mortais se colapso acontecer.
Interior, cidades médias, áreas com agricultura local ficam melhor. Não bem, mas melhor. Porque tem capacidade de produzir comida localmente mesmo se importações pararem. Tem comunidades menores, mais coesas, onde cooperação é viável. Tem menos dependência de sistemas globais frágeis. Migração em massa de centros urbanos para interior seria inevitável em colapso prolongado. Mas se acontecer sem planejamento, sem preparação, será caótico. Violência, disputas por recursos, sistemas locais sobrecarregados. Por isso, preparação antecipada é crucial. Se esta análise assustou você, bom, deveria assustar, porque a realidade é assustadora. E ignorá-la não faz desaparecer. Apenas garante que quando guerra vier, estaremos totalmente despreparados, como indivíduos, como país, como civilização. Taiwan pode causar terceira guerra mundial. Não poderia no futuro distante. Pode agora. Nas próximas semanas, meses, antes que você imagine, antes que esteja preparado, antes que o mundo esteja pronto. E diferente de guerras passadas, essa seria com armas que podem acabar com civilização. Não apenas destruir países, acabar com tudo. Inverno nuclear, colapso de agricultura global, bilhões morrendo não de bombas, mas de fome. É cenário que mente rejeita, que parece impossível. Mas não é. É provável, se trajetória atual continuar. E trajetória está acelerando, não desacelerando. Obrigado por acompanhar a análise mais urgente que já fiz. Não é alarmismo. É realismo baseado em preparativos militares reais, em retórica de líderes, em história de como guerras começam. Compartilhe. Porque pessoas precisam saber. Precisam entender que paz não é garantida, que requer trabalho, diplomacia, compromisso e que a ausência de trabalho leva à guerra. Taiwan é estopim e Mecha está queimando. Rápido.